Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez para mais um programa Luz na Penumbra, com estudo de obras póstumas, hoje na companhia do meu querido amigo e irmão Carlos Alberto Ferreira. É isso, muita paz a todos. É isso aí, vamos, sem delongas, direto ao estudo do livro Obras Póstumas. Estamos no segundo capítulo, que trata das manifestações dos espíritos. E aí Kardec faz, nesse capítulo, lá no parágrafo 1º, o perispírito como princípio das manifestações. Então ele trata, inclusive, das manifestações visuais, que é essa parte que nós estamos estudando, e vamos dar continuidade hoje no item 20, repetindo o item 20 que nós lemos, mas não lemos completo, então vamos repetir hoje esse item 20, que diz o seguinte: qualquer que seja o aspecto sob que se apresente um espírito, ainda que sob forma tangível, pode ele, no instante em que isso se dê, somente ser visível para algumas pessoas. Pode, pois, numa reunião, mostrar-se apenas a um ou a diversos dos que nela estejam. De dois indivíduos que se achem lado a lado, pode acontecer que um o veja e toque, e o outro nem o veja nem o sinta. O fenômeno da aparição a uma só pessoa, entre muitas que se encontram reunidas, explica-se por ser necessária para que ele se produza uma combinação de fluidos perispirituais do espírito com o do encarnado, com o da pessoa, como ele diz aqui. E para que isso se dê, é preciso que haja entre esses fluidos uma espécie de afinidade que permita a combinação. Se o espírito não encontra a necessária aptidão orgânica, o fenômeno da aparição não pode produzir-se. Se existe aptidão, o espírito tem a liberdade de aproveitá-la ou não. Daí resulta que, se duas pessoas igualmente dotadas quanto a essa aptidão se encontram juntas, pode o espírito operar a combinação fluídica apenas com aquela das duas a quem ele queira mostrar-se. Se não a operar com a outra, esta não o verá. É como se tratasse de dois indivíduos cujos olhos estivessem vendados. Se um terceiro quiser mostrar-se a um dos dois apenas, somente dos olhos desse retirará a venda. A um, porém, que fosse cego, nada adiantaria a retirada da venda. Ele, por isso, não adquiriria a faculdade de ver. Interessantíssimo, né, Carlos Alberto? Porque às vezes a gente acha o seguinte: o vidente vai ver sempre. E quando o espírito se manifesta materializado, todos o veem. E pelo que Kardec coloca aqui, não é verdade isso, né? Não é verdade, até mesmo porque, para que ocorra o fenômeno, é necessário dois elementos importantes: o médium e o espírito. Uhum. Então, o fenômeno ocorre, porque ali existe a combinação fluídica para que o fenômeno ocorra. E a aptidão do qual se refere, ou seja, aquele médium que tem a aptidão de ver, o que tem a aptidão de escutar, o que tem a aptidão do transporte, enfim, de uma série de faculdades mediúnicas, da qual aquele médium tem um fluido específico para aquilo. E aquele fluido, combinado com o fluido do espírito, ocorre a manifestação, no caso da manifestação visual. Dois médios ali, interessante da leitura, dois médios videntes, né? Mas o espírito querendo aparecer, vamos dizer assim, dar a aparência apenas para um,
e é como que se tirasse a venda dos olhos daquele. Ou seja, combinasse o seu fluido com um daquele médio, e ali ele se apresenta, ele aparece para aquele médio. Isso pode realmente ocorrer. Pode ocorrer também um fato interessante na vidência. Às vezes, vamos dizer assim, 3 médios videntes que, de repente, num trabalho viram um espírito, né? Então, um chega e diz assim, eu vi assim, tipo um vulto. Um vulto, assim, uma fumaça, coisa e tal. O outro, não, eu vi o espírito, mas era um espírito, era uma mulher, tipo assim, feminino, coisa e tal. E o outro assim, não, eu vi um espírito, mas eu não vi, só vi a parte do pescoço para baixo. O que eu estou querendo dizer assim? Todos 3 são videntes. Tem a vidência, vamos dizer assim. Claro. Mas com características diferentes no modo de ver, de cada um. Do médio, ou seja, no seu desenvolvimento, da sua mediunidade, ou seja, enfim, a questão da mediunidade da vidência é importante que dentro de um trabalho, às vezes a gente pensa assim, mas eu sou vidente, eu vejo sempre, eu vou dormir, eu vejo, eu acordo, eu vejo, eu estou na rua, eu vejo. A gente não é bem assim, né? A gente quando educa, né? Quando educa a nossa mediunidade, é importante que existe um elemento espiritual que vai ali, vamos dizer assim, nos guiar corretamente dentro do trabalho. Então, nem tudo eu vou ter a permissão, por exemplo, de ver. Agora, quando aquela visão me é dada, eu também tenho que ter o discernimento de saber como eu vou usar aquela visão para que eu possa ter ajudar ou poder fazer alguma coisa de bom para alguém, ou para o trabalho, ou para uma coletividade. O que a gente nunca pode perder de vista é que tudo é de acordo com a permissão, como lembrou o Carlos Alberto, de Deus, em primeiro lugar, de Jesus, em segundo, e dos bons espíritos, em terceiro lugar. Verdade. Então, nada acontece se não for estritamente permitido. Nós não recebemos uma mensagem psicografada, por exemplo, se nós não pudermos receber aquela mensagem. Se o espírito comunicante não estiver em condições de mandar aquela mensagem. E se aquilo não for bom para a gente, não for útil para a gente. A espiritualidade sabe. Agora, vai muito também da nossa reforma íntima, da nossa moral. Porque nós podemos ser joguetes de espíritos maus, digamos assim. Até é bem interessante isso que você falou, porque essa questão da nossa condição de não só de aprendizado, de conhecimento, mas também de moralidade. Então, o fluido que eu tenho, né, do qual os espíritos se utilizam desse fluido para que ocorra o trabalho mediúnico, que ocorra os fenômenos que têm que acontecer, serem realizados, eu preciso qualificar esse fluido. E quanto mais eu qualifico esse fluido, e a gente qualifica como? Tendo bons sentimentos, bons pensamentos, né? Mudando esse nosso teor vibratório para uma preparação melhor do nosso fluido. Então nós vamos qualificando o nosso fluido. E claro que quando eu qualifico o meu fluido, quando eu tenho a confiabilidade da espiritualidade, a assiduidade, né, com relação ao trabalho, e a responsabilidade diante do trabalho, claro que muito mais atributos vão sendo oferecidos para mim. Eles vão ampliando a minha, vamos dizer assim, a minha linha de ação dentro do trabalho. Então, às vezes, a gente chega até, em determinados momentos, é muito comum, às vezes, a gente vê o médium, às vezes ele... mas, nossa, eu tenho tantas tarefas, eu estou, assim, ligado a tantas coisas. Por quê? Não, talvez ele tenha tantas, podem até dizer porque falta, né, elementos para dividir com alguém. Mas também muitas coisas nos é dada porque nós vamos
vamos criando esses atributos para a espiritualidade e eles vão abrindo o leque para a gente. Uhum. Né? E a gente vai trabalhando. Isso ocorre também no trabalho mediúnico. É verdade. Muitas pessoas têm muito medo, por exemplo, da obsessão. Né? A gente estava falando sobre moral e essa moral é fundamental. Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 23, na segunda parte do capítulo 23, ele trata da obsessão. E ele diz o seguinte, que a obsessão é um grande escolho, ou seja, um obstáculo muito grande para a prática mediúnica. E o médium, ele tem que estar muito firme, né, fazendo o seu trabalho da reforma íntima, para que ele não seja joguete de espíritos, né, de maus espíritos. E Kardec, quando ele faz essa atribuição, ele tem especificamente a fascinação relativa ao orgulho, à vaidade do médium, né? E é um cuidado que a gente tem que ter. Tem um livro muito bom que elucida muito bem essas situações que aconteceu na Casa Espírita. Ah, sim. Um livro que... Nora, né? É muito estudado esse livro, inclusive, nas Casas Espíritas, que mostra justamente essa preocupação com a nossa vaidade, em que nós estamos nos achando que nós somos muito mais do que realmente nós somos na realidade. Eu sou capaz de curar, eu sou capaz, a minha visão, eu sou o bambambam da situação, né? Eu costumo dizer assim, né? Aquele companheiro que quando ele chega é venerado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e Kardec se preocupava com relação a nos fascinarmos com relação a essas coisas. Isso é um perigo. Verdade. Porque a fascinação é uma obsessão muito sutil, ela chega, ela é muito ardilosa. Os espíritos que se utilizam dessa obsessão, eles são altamente ardilosos, inteligentíssimos. Eles vão amaciando o teu ego e vai colocando você até depois, quando tudo der por você já está numa situação ridícula. É verdade. E aí, lembrando desse livro da Nora, né, do Espírito Nora, aconteceu na Casa Espírita, que ela mostra exatamente que a fascinação é a pior de todas as formas de obsessão para um centro espírita, para um grupo mediúnico. Pela dificuldade, até quando o médium é desmascarado, pela dificuldade de você trazer esse médium de volta. É verdade, porque ele não aceita. Ele não aceita. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui estudando o livro Obras Póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Estamos na companhia do nosso irmão Carlos Alberto Ferreira e vamos aqui ler o item 21, que termina essa parte das manifestações visuais. Então, 21 ele diz o seguinte: são muito raras as aparições tangíveis, sendo, no entanto, frequentes as vaporosas. São-nos, sobretudo, no momento da morte. O espírito que se libertou, como que tem pressa de ir rever seus parentes e amigos, quiçá para avisá-los de que acaba de deixar a terra e dizer-lhes que continua a viver. Recorra cada um às suas lembranças e verificará que muitos fatos autênticos desse gênero, aos quais não foi dada a devida atenção, ocorreram não somente à noite, mas em pleno dia e em completo estado de vigília. Ou seja, aquele parente nosso que desencarnou, acabou de desencarnar, ele se vê livre. De repente ele acha até que não desencarnou, que ele está curado daquela doença que o afetava. O pensamento dele vai para onde? Para aquele parente, a esposa, o filho, a filha, a mãe, o pai, enfim, aquele que tem mais sintonia. E aí o pensamento indo, o espírito vai, o espírito chega. E muitas vezes ele se apresenta mesmo, sem querer muitas vezes. Eu me lembro do desencarne do meu irmão, quando ele desencarnou e eu fui avisado e logo depois fui para a casa da minha cunhada encontrá-la para nós irmos até o hospital, né, para fazer todo o procedimento necessário.
E aí, de repente, na casa da minha cunhada, são 2 casas, na verdade, uma casinha pequena na frente e a casa dela nos fundos com uns 2 andares. Eu estava esperando a minha cunhada na porta dela e, de repente, da casinha da frente, que era onde meu irmão ficava há muito tempo, né, que tinha uma cama lá e tal, e ele já não subia para o quarto, né, porque ele teve um câncer muito agressivo, então ele não subia para o quarto, ele ficava ali naquele local. Então, de repente, da janela ali daquele quarto, veio uma voz, o nome da minha cunhada é Wanda, veio a voz do meu irmão, dizendo assim: Wanda! Wanda! E foi físico, Carlos Alberto. Por quê? Eu e ela ouvimos. Ela olhou para mim, com os olhos arregalados. Que foi isso? Eu falei, calma, foi meu irmão. E aí fui até a janela, fiz uma oração e conversei com ele, mesmo não o vendo, mas sabia que ele estava ali. Conversei com ele para que ele pudesse ficar tranquilo e seguir a sua trajetória. É algo comum, não é, Carlos Alberto? Atraído pelo próprio pensamento. Exato. É comum. E eu também nós temos exemplos disso na nossa experiência de vida. Também uma companheira que o marido desencarnou, mas ele já havia desencarnado há mais de 2 meses. E aí uma vizinha, uma companheira que passando lá perto da casa dela, chegou e falou assim: me contou com ela, me encontrei com teu marido. Teu marido, que ele passou por mim, teve uns 2 dias assim, mas eu falei com ele, mas ele não falou comigo. Ele não me reconheceu. E aí ela disse assim: mas o meu marido já desencarnou já há mais de 2 meses. Mas foi agora, 2 dias atrás. Eu passei por ele. Ele estava vindo, inclusive, para cá, ele se dirigia para cá. Então ela teve uma visão, como também me lembro da minha sogra, quando viu também o filho mais velho dela que havia desencarnado. E, enfim, há essas aparições e quando elas são tangíveis, né, há um processo nessa, vamos dizer assim, nessa materialização. A gente lembra muito de Jesus, né? Então, há um momento em que Jesus aparece para Madalena, né? E Madalena, Senhor, que ela vai tentar abraçá-lo, alguma coisa, e ele diz assim: mulher, não me toque, né? Porque eu ainda não subi, mas não me toque. Por que ele diz para ela não me tocar? Porque ali ele estava num processo fluídico do qual ela não entenderia muito bem, claro, não poder apalpá-lo. Não estava tangível, né? Mas quando ele vai ter lá com os apóstolos, ele ali já está num outro processo já de tangibilidade. É verdade. E aí permite que Tomé o toque, e o Tomé o tocou. Mas aí ele diz assim: bem-aventurados os que viram e creram, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Jesus aparece em vários momentos, inclusive na estrada de Emaús, por exemplo, nós lembramos aqui caminhando com os dois. Caminhando com os dois, param, comem. Jesus come com eles 2. E depois, quando Jesus se revela para eles: sou eu mesmo, o Filho do Homem. E aí ele some, ele desaparece. Assim como ele se materializa, ele também se desmaterializa imediatamente. É algo assim que a gente às vezes fica muito até espantado. É o laboratório do mundo invisível. Né? É bom a gente estudar essa matéria no livro dos médiuns, que é essas técnicas que eu digo técnicas mesmo, que os espíritos têm de aparições, de materializações, enfim, de como eles se revelam no mundo espiritual de uma forma para que a gente possa atestar essa... É verdade. O Carlos Alberto lembrou desse capítulo 8, que é o Laboratório do Mundo Invisível, que Kardec fala dos vestuários dos espíritos. O vestuário dos espíritos. Formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, ação magnética curadora,
e etc. Ou seja, se existe um vestuário dos espíritos e o nosso repórter de Além Túmulo, Humberto de Campos, e o outro repórter de Além Túmulo, André Luiz, eles nos mostram. A Patrícia, no seu livro, Violetas na Janela, existem alguns críticos, mas eu não vejo nada demais naquele livro, acho muito interessante. É a visão dela. Conheço muita gente que chegou para o Espiritismo através dela. E a gente vê que ela narra a questão do vestuário. Ela pensou em se vestir, ela se vestiu daquela mesma forma. E é isso, o vestuário dos espíritos é de acordo com o pensamento. Assim como tudo o que nós temos na espiritualidade é o pensamento. Acabamos de falar a respeito do meu irmão, da minha amiga lá. Sua amiga lá no centro, da sua sogra, etc. e tal. Quer dizer, nós pensamos e nós nos afinizamos com esse tipo de pensamento. E é por isso que é tão importante nós termos cuidado com o que nós pensamos, porque pode se materializar. Até com relação à minha sogra, quando ela teve a visão, a minha sogra era cética com relação a isso. Sim. Ela sempre dizia, não adianta me vir com esse negócio de espiritismo, porque eu não vejo, não sinto, não escuto nada. Ela dizia assim, não acreditava nisso. Depois ela chega para mim e diz assim, eu vi o meu filho, toda feliz, porque ele sorria para ela, né? O jeito dele. Aí eu falei, então agora a gente já pode conversar alguma coisa sobre o espiritismo? Ela falou, ainda não. Deixa quieto por enquanto. Deixa eu amadurecer mais um pouquinho o assunto. Mas é verdade, a gente sabe que muitas pessoas, é por isso que Jesus orienta para não darmos pérolas aos porcos. É verdade. No sentido de que a gente só pode ir até a pessoa se a pessoa te chamar. Se ela se interessar. Se ela não estiver interessada, não adianta. Você vai pregar para aquela pessoa não vai querer ouvir, não vai acreditar, está blindada. No momento que ela remove a carapaça, né, aquela armadura, aí ela chega para você e fala alguma coisa, maravilhoso. Verdade. Mas nós não devemos, de forma nenhuma, ferir o livre-arbítrio de quem quer que seja. Quem quer que seja, graças a Deus. Por mais que nós tenhamos, né, Carlos Alberto, uma crença, não apenas no crer, mas no saber, no ter certeza. E isso faz muito bem a mim. Mas eu quero então dividir com fulano, beltrano, cicrano, etc. Eu quero que todo mundo tenha essa crença. Não é assim, né? Edivaldo, ele fala muito bem isso. Ele falou, eu não creio, eu sei. Exatamente. É diferente. Porque ele diz assim, eu posso crer agora e amanhã eu não creio mais. Tem uma questão, inclusive, muito interessante, né? Se eu faço uma pergunta para alguém, será que vai chover amanhã? E a pessoa pode dizer, eu creio que sim. Então não é. O crer não é saber, é achar. Mas quando eu sei, não tem. Mas então, Carlos Alberto, essa questão, né? Eu queria fechar esse programa de hoje exatamente com essa questão de que a pessoa que não está querendo, e a gente fica martelando para que a pessoa ouça o que a gente tem a dizer a respeito do espiritismo. Por isso que Kardec coloca aquela questão de que o espiritismo não faz proselitismo, quer dizer, não tenta convencer ninguém a respeito do espiritismo, mas sim ao contrário, a pessoa que vem, né? Isso. Eu vou fechar com um exemplo de um companheiro que trabalhava comigo, que ele era evangélico, né? E ele havia perdido uma filha, vamos botar aí entre aspas, perdido, né? Com nós sabemos. Mas com 11 anos de idade. Certo. Mas ele sofria muito com isso, né? E um dia nós, trabalhando no nosso trajeto de trabalho, ele chegou e disse assim, o que você pode me dizer com relação à minha filha, dentro da tua crença? Aí eu expliquei a ele, falei para ele. Aí ele diz assim, é isso aí. Tá? Então ele chega assim, eu aceito isso que você falou. Chega um momento que a pessoa se abre mesmo, ela se abre, e por isso que muitas vezes a gente ouve essa frase, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, e a maioria vai pela dor. Nós vamos pela dor, porque a gente está na zona de conforto. Se ninguém nos tirar da zona do conforto e se não doer,
eu não saio da zona de conforto. Aí quando dói, não tem jeito. Eu vou sair da minha zona de conforto. Porque já não é mais conforto. É verdade. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. No próximo programa damos continuidade a esse estudo. Será transfiguração e invisibilidade. Até lá. Tá paz, hein? Tá paz, hein? Tá paz, hein? Tá. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra. E, neste programa, damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita. Bom, nós estamos no tema da beneficência já há alguns programas, prosseguindo sempre com essas mensagens nessa temática da beneficência. Hoje nós vamos estudar a última instrução de item 16 e quem vai fazer esse estudo, essa reflexão junto conosco é o nosso querido Antônio de Pádua, como toda semana, e dando suporte técnico o nosso estimado Cláudio Almeida. Então vamos pedir ao Antônio que nos traga o último viés, né? Porque cada mensagem dessa teve um viés diferenciado, nos mostrando, nos ensinando e nos falando sobre o que é a caridade, como fazê-la em suas nuances. Então vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele comece a reflexão para nós. Olá, Antônio. Olá, Marta. Tudo bem, né? Tudo bem. Bom, meus queridos amigos, vamos aqui fazer um estudo sobre esta última mensagem sobre a beneficência do nosso irmão João, Bordeaux, 1871. Ele toma um viés aqui um pouco diferente. Vamos ver o que ele nos traz. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre, com o supérfluo dos seus prazeres, roupas que agasalhem os infelizes que tremem de frio. Que faça, com suas mãos delicadas, roupas grosseiras, porém quentes, que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer, se com isso seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos. O da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas que por amor aos teus irmãos também desejas dar um pouco que possuís, doa algumas horas do teu dia, do teu tempo, o teu único tesouro. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto para esses serões e também poderás proporcionar um pouco de auxílio aos teus irmãos. Terás algumas fitas de menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus. Vejam bem, ele está se dirigindo mais especificamente, ou melhor especificamente, diretamente às mulheres, né? E nós temos que observar que ele está num contexto do século XIX. Estamos aqui em 1861. Vamos dizer, o contexto das mulheres hoje já é um pouco diferente. Então eu não quero que fique parecendo aqui que ele está tendo assim uma conotação um pouco machista, mas não é, ele está se atendo ao quadro da época. Claro. Hoje o cenário é outro, mas a recomendação dele continua válida, né? Porque é lógico, ele só fala aqui das mulheres que não têm tarefas domésticas, porque naquela época as mulheres se dividiam em duas categorias.
as que tinham as tarefas domésticas e as que não tinham tarefas domésticas, porque essas tarefas eram feitas pelos servos. As que não tinham servos, elas mesmas faziam as tarefas domésticas. Hoje não é assim. A mulher tem as tarefas domésticas, já todas as mulheres têm as tarefas domésticas, mesmo aquelas que têm às vezes a colaboração de alguém, não vou dizer que seja uma serva no sentido, né, mais restrito, mas não tem nenhuma ajudante, tem sempre uma ajudante, uma faxineira e tal, mas a maior parte das tarefas ainda é feita pela mulher, que ainda tem hoje as tarefas fora de casa. Temos que convir isso. E alguns homens que têm a tarefa fora de casa, alguns ainda já estão dando uma ajudinha às mulheres nas tarefas. Então, o quadro é um pouco diferente. Mas ele quer dizer que se você tem algum tempo de sobra, algum recurso de sobra, você pode, até por um hobby, né? Por um passatempo, fazer alguma coisa que seja de agrado, de ajuda ao que não tem. Fazer um chovalzinho, fazer uma roupinha, com o próprio dinheiro. Ele diz aqui para elas usarem o dinheiro próprio, né? Qualquer coisa assim que ele fala, um supérfluo dos seus prazeres, ou seja, o dinheiro que ia ser gasto nos prazeres, o supérfluo disso, elas usassem. Lógico que as mulheres não precisam hoje abdicar dos seus prazeres, mas elas que trabalham, né, normalmente trabalham fora, pode pegar um trocadinho ali e num tempinho fazer alguma coisa, ou se não tiver como fazer, comprar, né? Há tanta chepinha por aí, tanto brechózinho, tantas lojas com grandes liquidações, comprar umas fraldas, comprar uns cobertorzinhos, como minha mãe chamava aquele cobertor puxa-estica, baratinho, e sempre tem. E aí eu amplio, não é só para as mulheres, porque ele aqui está falando das mulheres, mas isso vale para os homens também, que tem algum recurso, que juntem as suas mulheres, façam um recurso um pouco maior e colaborem com aqueles mais necessitados, né? Será uma tarefa dos dois. Se possível, levem os filhos, as crianças, para eles também eles irem, como naquela história que nós já lemos aqui, daquela outra senhora que fazia caridade sem ninguém saber, levava a filha junto. Então, é isso que nós temos que ver. A ideia dele é correta. O conceito é válido, só que o cenário hoje é outro. Mas nós podemos adaptar o que ele está pedindo ao cenário de hoje. Mulheres e homens juntos, com ou sem tarefas domésticas, com ou sem supérfluos, podem tirar um recursinho, aquilo que bota no cofrinho, as sobrinhas das moedas, juntar, e daqui a 6 meses de juntar, dá para passar numa loja lá na Rua da Alfândega e comprar lá algumas coisas para ajudar as pessoas, né, mais necessitadas, principalmente no inverno. Aqui na nossa cidade não tem tanto inverno assim, vamos dizer, mas no interior do estado, cidades, ainda que tem frio, mandem para lá, para o pessoal da Serra, sempre vai ser bem recebido. Com relação, como ele fala aqui, a obreira, a pobre obreira, ou seja, é a mulher que presta serviços para aquela que não faz serviço doméstico. Hoje existe ainda pessoas que trabalham assim. E ela não está isenta também de praticar a caridade. Porque vamos supor que ela tem algum tempo. Eu sei que é difícil, né? As coitadas trabalham como diaristas, faxineiras, mal tem tempo de chegar em casa e sair de volta para trabalhar. Mas, quem sabe, um esforço consegue arrumar um tempinho para fazer alguma coisinha para vender numa quermesse, vender num bazar, para juntar um dinheirinho e às vezes até juntar com o da patroa, fazer um pacotão. Então a sugestão dele é válida. Cada um tem que buscar dentro de si, como disse sempre, na inteligência de cada um, o meio de ajudar o mais necessitado. E vós, mulheres, que vos devotastes a Deus, trabalhai também para a sua obra, mas que os vossos trabalhos caros e delicados não sejam feitos somente para enfeitar as vossas capelas, para atrair atenção para a vossa habilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto das vossas obras seja destinado ao auxílio dos vossos irmãos em Deus, os pobres, que são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo.
Sede para eles a providência que diz: aos pássaros do céu Deus dá o alimento. Que os fios de ouro e de prata que se entrelaçam sob os vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles que necessitam deles. Fazer isso e vosso trabalho será abençoado. Também temos que fazer uma adaptação ao contexto de hoje. As irmãs que se dedicavam exclusivamente às tarefas da religião, chamadas irmãs de caridade, madres, freiras, daquela época, realmente, coitadas, elas iam para lá e não tinham, vamos dizer assim, outra ideia a não ser fazer coisas para embelezar lá a igreja, as capelas, as vestimentas dos padres, dos grandes sacerdotes. Poucas se dedicavam realmente ao trabalho de auxílio direto ao necessitado. Existiam, é claro, as irmãs de caridade que estavam em hospitais, asilos, creches, orfanatos. Já havia isso, é claro, mas existiam aquelas que não por maldade, gente, mas por não saber, porque achavam que já estavam fazendo uma grande caridade, dedicando-se ao trabalho de Deus. E para elas o trabalho de Deus o que era? Bordar a roupa mais bonita lá do cardeal. Não estavam fazendo aquilo por dolo, por maldade, por desconhecimento. Então ele precisou vir aqui, ele precisou vir para dar uma orientação. Hoje é claro que as madres, as irmãs de caridade, elas já têm outro foco. Elas realmente hoje estão dedicadas ao trabalho da caridade. A gente vê isso, as instituições que elas trabalham, que elas dirigem, são focadas na caridade. Já passou essa moda dessas roupagens mais sofisticadas. A própria igreja abandonou muito dessas coisas, né? Então não é como antigamente, porque antigamente até as pessoas comuns andavam com roupas todas complicadas, todas cheias de coisa. Então é natural que os sacerdotes também andassem. Era a moda da época. Hoje a moda é mais despojada, mais simples, né? Então os sacerdotes também estão com roupas mais simples. Então elas não tendo essas tarefas, estão se dedicando realmente ao trabalho de caridade, de ajuda, na verdade, de levar comida a essas pessoas que não têm, agasalhos. Elas já fazem o trabalho. Devem ter ouvido o conselho do irmão João aqui. Então, nesse ponto, nós ficamos tranquilos. E não vale só para as irmãs de caridade da Igreja Católica, a quem ele se refere aqui, que eram as da época. Mas todas as igrejas fazem isso, seja católicas, protestantes, anglicana, ou os centros espíritas, né? Os centros espiritualistas, todos se dedicam, de certa forma, à caridade. Graças a Deus, isso já é um conceito que está dentro de todos nós. Nós já temos esse conceito. Nós, falo, o ser humano, a humanidade. E nós estamos aqui, no caso, aí falam nós espíritas, já estamos tentando apenas, vamos dizer assim, aprimorar para nós o conceito de caridade. Porque o conceito básico de caridade, que é dar alguma coisa a outro, como já estudamos aqui, até no capítulo anterior, a diferença daqueles do saco cheio de coisa e do outro que tinha pouca coisa. Aquele é o conceito que poucas pessoas naquela época tinham, mas que hoje grande maioria tem. Dificilmente você pede uma ajuda a alguém para ajudar uma instituição, a pessoa se nega. Dá até aquilo para se livrar de você, mas dá. Então, essa caridade básica imediata é um conceito que hoje já está em todo mundo. Aquele que é jeito que é mal mesmo, não ajuda, é o raro, é exceção. Na época que esse irmão João escreveu, não. Tinha que vir pedir, pelo amor de Deus, já fazer roupinha para o pobre. Ele não está nem indo no conceito da outra mensagem, que foi do Espírito Protetor, já mostrando algo além na caridade, que tem que os sentimentos junto e tal. Ele está indo no básico, porque aquela época era necessário, hoje não. Então nós espíritas, graças a Deus, hoje estamos tentando passar para um outro patamar o nosso entendimento do que é a caridade. Não que nós já pratiquemos ou que vamos praticar isso imediatamente, mas se nós já concebemos ou adquirimos o conceito de que a caridade é muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar hoje, já é um grande passo, que no futuro nós vamos conseguir pôr em prática. Eu não vou conseguir pôr em prática nada no futuro que eu não entenda hoje. Eu tenho que começar a entender hoje, para no futuro
eu não tenho dificuldade de pôr em prática, porque eu acho que é muito difícil você pôr em prática alguma coisa assim, de repente. De repente ele joga aquela verdade na cara e você tem que passar a agir de outra forma. Qualquer assunto, em qualquer tipo de coisa, mano. É difícil. Agora, se a pessoa recebe uma informação agora, vai maturando aquilo, vai melhorando, ele vai pouco a pouco se modificando e daqui a pouco faz aquilo naturalmente. Assim, isso é a nossa evolução moral. Nós estamos recebendo aqui, gota a gota, essas informações que a doutrina espírita está nos trazendo, desvendando aquela complicação que é estudar o Evangelho do Cristo diretamente com os conceitos da época do Cristo. O Kardec está nos trazendo esses conceitos já mais bem explicados. Mas mesmo assim, deu comecinho, eu estou falando por mim, é o comecinho do estudo. Esses conceitos novos de caridade aqui são coisas que a gente não está pondo em prática hoje. Eu acho que ainda vai demorar muito tempo para nós pormos em prática. Nós temos que começar pelo menos a entender o conceito, absorver esse conceito. Graças a Deus, nós espíritas estamos já entendendo isso. Os outros já estão na caridade, mas ainda estão naquela caridade que eu chamo número 1, básica. É ótima. É por ali que se começa. Mas nós temos que melhorar. Passar para um nível maior. Que não é o nível de resolver aquele problema material ou emocional, o que seja, só por resolver. Nós temos que dar algo de dentro de nós quando praticarmos a caridade. Que é isso que temos que dar de dentro de nós, Marta? É o amor que o Cristo disse, o amor uns pelos outros. Então, a caridade se mistura com o amor. Ela começa sendo algo estritamente material, racional, objetivo, para ser uma coisa sentimental e do coração, não mais do cérebro, do raciocínio, da lógica, mas do coração. É esse caminho que nós estamos aqui começando a caminhar. Estamos começando a ir por esse caminho. E eu vejo que esse caminho vai nos levar a um bom termo e já estamos nele, no caminho certo, eu penso. Né? Sem qualquer vaidade em termos do que a doutrina prega, ou que eu pratico, ou que você pratica, ou outro pratica. Estou dizendo apenas que eu vejo. Claro que isso dentro da ignorância, pô, que eu não sou nenhum sábio. Então, dentro da minha ignorância, até onde eu alcanço, até onde minha vista alcança, eu vejo que nós estamos num caminho bom. E rezo para eu estar certo, né? Que amanhã novos conhecimentos, novas informações não venham me dizer. Mas pelo que eu estou vendo pelas mensagens que nós recebemos, eu acho que esse é o caminho mesmo. Nós temos que continuar praticando a caridade simples, imediata, objetiva, mas pouco a pouco irmos mudando o tom para a mais subjetiva. E diz aqui, e todos vós que podeis produzir, dai o vosso talento. Dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Olha, a gente está falando uma coisa que é super importante. Hoje vocês vão, já existe muito isso, vocês vão ver. É o trabalho da arte, daquele que tem algo de sentimento só, tem nada de material. Ele só tem a arte, que vamos dizer assim, é a sublimação do sentimento, é a arte, não é? E está falando isso, ele diz, poetas, literatos, cujas obras são lidas somente por pessoas de sociedade, satisfazei seus momentos de lazer, mas que o produto de algumas de vossas vendas seja consagrado para o auxílio aos infelizes. Então, quer dizer, aqueles que são artistas têm a capacidade de oferir algum ganho com as suas obras, que peguem parte desse recurso e usem. Mas aqui ele está falando diretamente com os poetas e literatos, ou seja, a turma do escrivinhado. Então, o que ele diz aqui? Ele está pedindo para satisfazer os seus momentos de lazer, mas que esse produto disso seja revertido ao auxílio aos infelizes. Eu digo mais, eu acho que façam isso, mas além disso, doem também parte da sua obra para esses infelizes. Porque eles precisam ouvir essas obras, essas poesias, essas prosas, esses romances. Essas pessoas também precisam, elas não precisam só do pão e da roupa.
É que, em princípio, na nossa sociedade, é como ele diz aqui, e o modelo ainda persiste. Eram somente lidas obras somente por pessoas da sociedade. Foi aí que me chamou a atenção, porque se está dando só... Não, o contexto é outro, porque a maioria dessas pessoas que eram necessitadas naquela época eram analfabetos. Então ele nem se tocou de falar isso, mas não é o caso hoje em dia. Então... Tudo bem, se eu vou escrever um livro, vamos dizer, 10 mil exemplares, os 1.000 que venderem, eu vou dar o dinheiro para ajudar. Poxa vida, então você fazia 900, 100, você dá o livro mesmo. Isso. Para a pessoa ler, para a pessoa ver. Interessa o assunto do livro, não falando mal da mãe dos outros, tá bom. Entendeu? Pode ser de política, de futebol, de religião, o que for. A pessoa precisa abrir a mente. Não pode falar mal de ninguém. Agora o resto está tudo bem. A pessoa precisa isso. Poesia. Poxa, não é que vai encher a barriga de ninguém com isso. Antônio, quer dar poesia para quê? Tem que dar comida. Não, eu acho que tem que dar as duas coisas. Não é? Porque a pessoa precisa. Não estou dizendo que é obrigatório dar. Mas se puder, dê também isso. Não é? Eu acho que é válido. Não vai dar uma pintura que o cara mora debaixo da ponte, vai pinturar um quadro antes, mas um livro, o cara pode usufruir daquilo que está escrito. Às vezes muda a vida da pessoa. Todos vós podeis ser bondosos, em qualquer classe social a que pertençais. Sempre tereis alguma coisa que possa ser partilhada, seja o que for que Deus vos tenha dado. Deveis uma parte do que ele vos deu àquele que precisa do necessário. Porque se estivesses no lugar dele, ficarias bem contente que alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais numerosos. Já colhereis centuplicados os benefícios que semeardes aqui na terra. Então, Marta, é isso aí. O recado do nosso irmão João. Verdade. Que nós demos o que há de melhor ao nosso tempo, a nossa arte, nossa capacidade de fazer alguma coisa, um objeto, um artesanato, uma comida, o que seja, está ao nosso alcance. Inclusive nos dá prazer em fazer. Vamos dividir esse prazer com aqueles menos afortunados. Certo? Sem dúvida, Antônio. É interessante, né? Porque aqui a mensagem foi específica, né, para duas classes, né? As mulheres, de um modo geral, né? E, que no caso, né, naquele contexto histórico era um pouco diferente, né? Como você bem falou, e também aos artistas, né? Aqueles que podem dar alguma coisa, como ele diz, dá do que podeis produzir. Dai o vosso talento. Quer dizer, que a gente dê o talento ou o tempo. Né? No caso das mulheres, naquela época era o tempo. Né? Muito embora as mulheres agora, de modo geral, trabalham. Elas tinham o talento da costura, é um talento. Exatamente. Bordar, costurar. Isso, preparar enxoval, né? E muitas ainda têm esse tempo disponível, né? Muitas que são mulheres até preparadas, mas que são muito ricas e que, por algum motivo, resolvem não trabalhar. Então, elas têm tempo também para oferecer. E o próprio artista, como você bem falou, né? Dê daquilo do teu talento. Quer dizer, os talentos, né? Que vão ser justamente aquilo que a gente vai oferecer, e a nossa caridade vai ser uma caridade para ajudar a sutilizar o perispírito dos nossos irmãos de caminhada. Porque a arte promove, né, essa sutilização, com certeza. Então, que a gente entenda, né, que caridade está em tudo, a todo momento, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, né? Tudo, até mesmo quando você às vezes está caminhando na rua, né, e você passa por alguém, né, que deixa cair alguma coisa, você para a sua caminhada, pega o que caiu e vá ao encontro daquele para entregar. Isso é caridade, né? Então que a gente repense esses modelos de caridade que nós fazíamos de uma forma, né, obrigatória, de uma forma forçada, que a gente passe a trabalhar isso, né, se treinar, modificando os nossos pensamentos, para que um dia a nossa caridade seja natural, como ele fala. Não é isso? Mas o nosso tempo esgotou, vamos ficando por aqui.
Desejamos a todos serenidade e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.